Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos na progressão dos Espíritos, do livro 2º, capítulo 1º, dos Espíritos ou sobre os Espíritos. Hoje serão as questões 116 e 117. Vamos estudar todos os vídeos que a gente fez desde a questão número 1, estão no YouTube, estão no Facebook, disponíveis. Seria interessante se você pudesse compartilhar, passar para quem você acha que gostaria de estudar a doutrina espírita. Não tem fins lucrativos, então a gente não ganha nada do YouTube, a gente não ganha nada do Facebook. O compartilhamento é realmente para passar a doutrina adiante, tá bom? Então vamos lá. Questão 116 de O Livro dos Espíritos, da editora M, que nós utilizamos, essa tradução que nós utilizamos no nosso estudo. Vamos lá. Há espíritos que permanecerão perpetuamente, para sempre, nos níveis inferiores. Nós estudamos a escala espírita recentemente, terceira ordem espíritos imperfeitos, segunda ordem espíritos bons, primeira ordem espíritos puros. Então a pergunta é: há espíritos que permanecerão perpetuamente, para sempre, nos níveis inferiores? Resposta: não. Todos irão tornar-se perfeitos. Eles mudam, mas isso demora. Pois, como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus, tão grande, bom e justo, fosse pior que vós? Essa é uma alusão à ideia do inferno, né? Então, vamos imaginar que não existisse a reencarnação, que é um absurdo, mas tem gente que não acredita, fazer o quê? Então, vamos imaginar que não existisse a reencarnação e que nós fôssemos criados no momento da concepção do óvulo pelo espermatozoide, certo? Bom, fomos criados naquele momento ali. Levamos uma vida reta, uma vida tranquila, uma vida ordeira, crescemos, encontramos alguém, nos apaixonamos, casamos, esse outro alguém é também uma pessoa boa, uma pessoa iluminada também, temos um casamento extraordinário, e aí levamos a vida no melhor exemplo possível, na retidão cristã, os dois, temos um filho ou uma filha, e essa criança, também criada no momento da concepção, nesse exemplo aqui que nós estamos dando, faz de conta que não existe a reencarnação, né? E aí Deus manda um espírito rebelde. Bom, mas por que é que ele criaria um espírito rebelde para nascer meu filho e filho da minha esposa, que somos cristãos? Quer dizer, não, é um negócio meio que não faz sentido, né? Ah, para vos experimentar. Por que experimentar para quê? Sabe, são umas coisas que a gente tenta achar explicação, criando teorias absurdas. Mas vamos lá, vamos continuar nesse exemplo que a gente está dando. E aí, por mais esforços que eu faça, por mais esforços que minha esposa faça, por mais exemplos cristãos que nós possamos dar para essa criança, o maledeto não envereda pelo bom caminho, acaba cometendo equívocos gravíssimos. Morremos todos depois de um certo tempo, estamos lá no julgamento final, que também não existe, mas enfim, estamos lá no julgamento final, e aí minha esposa e eu, que tivemos uma vida reta cristã, beleza, céu. E a criança, nosso filho ou nossa filha, para o inferno. Eterno. E aí? Ó, eu posso chegar para Deus e falar assim, ó, para aí, a culpa é sua, amigo. Você que fez. Da mesma forma que você me fez reto, justo, estamos aqui naquela brincadeira como se não existisse a reencarnação, tá? Da mesma forma que houve a concepção do óvulo pelo espermatozoide lá no útero da minha mãe, e você me fez com todas essas características para que eu fosse como eu sou, um caminho fácil e tudo mais, não fui rebelde, não tive vícios e tudo mais, a mesma coisa com a minha esposa. Aí o nosso filho você resolveu testar justo no nosso. E aí você fez ele com defeito de fábrica. Você que fez. E agora você vai mandar ele para o inferno? Olha a incoerência e como a gente tenta achar subterfúgios, porque Deus tem a justiça, mistérios de Deus, não sei o quê, e a gente começa a querer achar
explicações onde não existem. Então, nem eu vou ficar bem no céu, nem minha esposa vai ficar bem no céu, e Deus vai ficar com a consciência pesada se ele tiver uma consciência, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, né? Porque onde já se viu, foi ele que fez. A culpa é dele, não é minha. Ah, resolveu testar. Para de testar. Já acertou comigo, já acertou com a minha esposa, acerta de novo fazendo um filho decente. Então, esse que é o grande detalhe, que ainda bem que a gente sabe que existe a reencarnação e que realmente tudo faz sentido, que Jesus ensinou, tudo faz sentido no mundo, tudo faz sentido no universo, a reencarnação é justamente por isso. Eu não sei de onde eu vim e não sei onde eu estava, que espírito eu era, quais foram as minhas encarnações anteriores, e eu trouxe toda essa bagagem das minhas encarnações anteriores para essa vida. Se meus pais fizeram um bom trabalho e criaram uma grande quantidade de bons princípios, quando eu cheguei na adolescência, deu aquele conflito e eu me tornei uma pessoa melhor do que eu era em encarnações anteriores, e assim sucessivamente com os meus filhos, e cada um de vocês e cada um de nós. Então perceba que com a reencarnação a gente não sabe quais foram as vidas anteriores dos nossos filhos, mas a gente sabe da responsabilidade que tem de criar barreiras para quando ele chegar na adolescência ou ela chegar na adolescência, encontrem ali valores importantes que vão torná-lo ou torná-la um pouquinho melhor do que era na encarnação anterior, facilitando a vida dele ou dela nessa encarnação para a sua reforma íntima, para a sua melhora e tudo mais, e assim a progressão continuada de espíritos imperfeitos para espíritos bons e espíritos puros, nós vamos ser perfeitos como Jesus. Aí faz sentido, fala, não, beleza, você tem pais bons, pais maravilhosos e nasce um traste de criança. Por quê? Porque é um espírito milenar com um monte de equívocos cometidos no passado, com a rebeldia característica de espíritos mais atrasados e que vem em confiança que Deus tem em mim e na minha esposa para que nós dobremos, torçamos esse pepino e façamos ele evoluir. Certo? E muito provavelmente porque tanto minha esposa quanto eu temos responsabilidade dele ser daquela forma também em encarnações passadas. Então a gente começa a falar assim: nossa, que maravilhosa que é essa doutrina espírita quando eu entendo que todos os espíritos são perfectíveis, que a reencarnação está aí para isso e que nós estamos sempre ligados uns aos outros o tempo todo, um plantando, o outro colhendo, ajudando a colher, ajudando a plantar, infelizmente. Quem ajudou a plantar vai ter que ajudar a colher, não é? Nós estamos num grande caminho da evolução. Um caminho que a gente vai até o nosso objetivo e volta para colher os frutos daquilo que a gente plantou. Se a gente plantou coisas boas, a gente volta colhendo coisas boas. Se a gente plantou espinhos, a gente vai pisar neles, né? Aí começa a fazer sentido. Você fala, ah, tá, não existe inferno, eu tenho que colher aquilo que eu plantei, eu vou me melhorar gradativamente. Poxa vida, Deus é muito bondoso, é muito justo, misericordioso, e que extraordinária essa lei de progressão que ele criou. Ainda bem que é assim, né? Ainda bem que é assim. Questão 117. Depende dos espíritos acelerar o seu progresso rumo à perfeição? Depende de nós acelerarmos ou não o processo para a nossa perfeição? Resposta: certamente. Eles chegam mais rapidamente ou menos rapidamente, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança teimosa? Sim. Sim, a resposta é sim. Agora um detalhe aqui é o seguinte: o que é essa submissão à vontade de Deus? Há algumas situações para a gente entender essa evolução. Quando a gente desencarna, o tempo que demora para o nosso resgate, para a gente começar a planejar uma nova reencarnação, é o tempo do arrependimento. Não remorso, arrependimento. Sincero daquilo que a gente fez. A gente ainda tem uma certa resistência em se arrepender.
Porque sempre lá no fundinho a gente acha que tinha razão. Esse é o ponto aqui da não submissão à vontade de Deus, porque a gente acha que tem razão. Então, um exemplo bobinho. A gente está assistindo um vídeo, nós estamos em 2023, então é muito comum se ter um smartphone na mão e assistir vídeos e tudo mais. Aí a gente está vendo um vídeo, por exemplo, de dois bandidos numa motocicleta que chegam perto de uma pessoa que está, por exemplo, no ponto de ônibus e apontam uma arma para roubar o smartphone, ou seja lá o que for que a pessoa tem na mão. E nesse momento, a gente vê um carro vindo, cujo motorista percebe o que está acontecendo e joga o carro para cima dos bandidos e atropela os dois. Qual é a nossa sensação? Se nós virmos, por exemplo, os bandidos caídos lá, todos machucados, aí vem aquele monte de gente correndo e bate, chuta e agride os bandidos e tal, qual é a nossa sensação? O que é que nós sentimos? É esse o ponto que nós precisamos trabalhar. Eu fico feliz porque eu acho que mereceram. Então, na realidade, eu não entendo de justiça, eu entendo de vingança. E confundo justiça com vingança, portanto, vingança não é da lei de Deus, o que é da lei de Deus é justiça, eu estou insubmisso à vontade de Deus. Certo? Entenderam o caminho? Ah, eu sou cristão, mas eu acho que bandido bom é bandido morto. Tá, mas ele é filho de Deus também. E pode até ser que os espíritos que nos ajudam, os espíritos benfeitores que nos ajudam, são os mesmos que ajudam aquela pessoa que é o chamado bandido. Porque também é filho de Deus, também precisa evoluir, por mais que seja uma criança espiritual teimosa, é filho de Deus e merece evoluir. Mas a gente acha que a gente está certo ainda. A gente fala assim, não, mas a gente tem que entender também que plantou, colheu. E aí a gente começa a usar as frases do Cristo, a gente começa a usar todo o conhecimento que a gente aprendeu, a gente começa a usar para disfarçar ou para justificar aquele nosso senso de vingança, que não é justiça, é vingança, e que a gente acha que o sujeito mereceu passar por aquilo. A gente não os vê como alguém, um espírito que ainda está equivocado, que ainda está cometendo erros que nós já cometemos no passado e não cometemos mais, porque se a gente é incapaz de cometer esse crime hoje é porque a gente já aprendeu, já cometeu, já aprendeu e não faz mais, não é? Então a gente não pode apontar o dedo para ninguém, e nesse caso a gente olha justificando, até com palavras do Cristo, como a cada um segundo suas obras, né? De repente a gente fala, não, mas ele foi atropelado lá e apanhou, se tivesse em casa rezando, se tivesse numa igreja, se tivesse no centro espírita, ao invés de estar roubando, não teria acontecido. A cada um segundo suas obras. E aí a gente usa uma frase do Cristo para justificar aquele nosso sentimento de vingança, de falta de caridade, de falta de amor, como uma frase do próprio Cristo. É isso que é não ser submisso à vontade de Deus. É não entender que somos todos perfectíveis, portanto somos todos imperfeitos, uns mais imperfeitos, outros menos imperfeitos, mas que estamos todos no mesmo barco. E pode ser que a gente não cometa aquele tipo de crime, mas cometa um crime da maledicência que destrói a vida da outra pessoa mais do que o roubo de um bem material, por exemplo. É aqui que a doutrina espírita mostra-se mais maravilhosa do que qualquer em outra situação. É entender que o outro tem os mesmos direitos que eu, tem os mesmos deveres que eu, tem os mesmos apoios que eu, e se aparentemente ele está numa situação inferior à minha, lá já estive, e como não estou mais, tenho o dever de ajudá-lo a progredir. No mínimo, não passando adiante aquela situação, não incentivando outros a pensarem como eu. E se nós perscrutarmos o nosso coração, ou seja, olhar lá no fundo do nosso coração, talvez cometamos crimes mais graves
morais do que físicos, inclusive, que são piores ainda, achando-nos o melhor do mundo, porque temos um conhecimento religioso. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa foi mais uma gota de Espiritismo. A gente volta amanhã com mais progressão dos espíritos. Um beijo para você que fica. Tchau.